Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida. Mais uma vez aqui estamos para juntos estudarmos a palavra de Deus. No vídeo passado nós falamos sobre algumas contradições que parecem existir na Bíblia Sagrada, e essas contradições que parecem existir, elas só vão deixar de existir para cada um, para cada leitor, para cada estudante, quando ele analisar o texto, quando ele compreender o texto. Nós dizemos que há algumas passagens nas Escrituras que são realmente de difíceis compreensão, mas elas vão ser compreendidas depois da análise, depois da compreensão do texto e também da compreensão dos contextos, e até estudando alguns outros livros para entendermos o que nós queremos compreender de tal texto que estamos estudando. Dizemos que às vezes as dificuldades se tornam obscuras, mas elas podem se tornar claras depois de nós estudarmos e analisarmos tal texto. Falamos das dificuldades que algumas passagens parecem existir uma contradição. Parece que um autor está contradizendo o outro, mas ele não está contradizendo. Dizemos que alguns autores, quando escreveram as mesmas passagens, alguns deixaram mais detalhes sobre o assunto, eles melhoraram o assunto, eles deixaram o assunto mais claros, mas não há contradição entre um escritor bíblico e o outro escritor bíblico, até porque o autor é o Espírito Santo. Quem inspirou foi o Espírito Santo, o autor é Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre salvação, porque na aula passada não falamos sobre salvação, falamos sobre contradições de assuntos bíblicos, que parecem existir nos assuntos bíblicos, mas que não há contradição nenhuma. Hoje vamos falar sobre salvação pelas obras, salvação pela fé e salvação pelo sofrimento. Na aula passada nós tomamos aqui dois textos bíblicos, o texto de Tiago e o texto de Paulo. Paulo falando sobre obras e fé, Paulo falando sobre a justificação pela fé. Dizemos aqui que Tiago escreveu para que os homens entendessem a nossa fé quando ele falou das obras, porque os homens não podem ver a nossa fé, mas eles podem ver as nossas obras. E se nós praticarmos obras e cristãos, eles vão entender que nós somos cristãos porque estamos praticando obras conforme o que está dizendo na Bíblia Sagrada. Quando nós falamos de Paulo, a justificação pela fé, quando Paulo diz que pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Dentro desse texto eu disse que não há salvação pelas obras. E não há salvação pelas obras, porque se uma pessoa conhece Jesus Cristo como Salvador da sua alma, se ele conhece Jesus Cristo como Salvador da sua alma, e ele nega Jesus Cristo e pratica boas obras, não há salvação para este. Mas há salvação pelas obras para aquele que nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar do plano da salvação, nunca ouviu a palavra de Deus. Ele nunca ouviu, mas sempre praticou as boas obras. E pelas suas obras ele vai ser salvo, conforme diz aqui em Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 20. Apocalipse, capítulo de número 20. E os versículos de número 12 e 13. O que diz lá? Apocalipse 20, versículos 12 e 13. Diz assim, a palavra de Deus. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Se foram julgados conforme as obras, se há julgamento de obras, há salvação pelas obras. Mas a salvação pelas obras há para aqueles que nunca ouviram falar de Jesus,
que nunca ouviram falar do Evangelho, que nunca ouviram falar da salvação e assim morreram sem ouvir falar de Jesus, que existiu Jesus para salvar o homem. Agora, se uma pessoa, qualquer pessoa, ouve falar de Cristo, ouve falar da salvação, ouve falar do Evangelho, tem esse conhecimento e nega essa salvação e pratica boas obras, para este não há salvação. A salvação pela fé vai incluir as obras, porque eu sou salvo pela fé. Jesus me salvou, eu criei, eu tenho fé que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, morreu para me salvar. Eu tenho esta esperança, eu espero que Jesus Cristo um dia há de vir e ele há de arrebatar a sua igreja. Eu tenho fé na minha salvação, que sou agora uma nova criatura, conforme 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu creio pela fé, e se eu creio, eu vou praticar as boas obras. Então eu estou praticando as boas obras porque eu sou salvo. Eu não estou praticando boas obras para me salvar, mas estou praticando boas obras porque eu já sou salvo. Porque se eu viesse a ser salvo pelas obras, somente pelas obras, não necessitaria que Cristo morresse por mim na cruz do Calvário, porque as obras me salvariam. Mas eu pratico as boas obras porque eu já sou um salvo em Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque eu tenho fé no Senhor, eu sou justificado porque eu creio em Deus, eu acreditei em Deus e tenho esperança dele na minha salvação. E o sofrimento? Algumas pessoas são salvas através do sofrimento. Por quê? Porque em 2 Coríntios capítulo 7, o versículo de número 10, o apóstolo Paulo escreveu que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Mas ele diz que a tristeza do mundo opera a morte. E se há tristeza, se existe tristeza para a salvação, tristeza é o quê? Sofrimento. Quem está triste está sofrendo. Mas por que ele está sofrendo? Se ele estiver sofrendo porque pecou, se ele estiver sofrendo porque o seu pecado está sobrecarregado sobre a sua vida e assim ele está sofrendo demais, e ele sente tristeza por isso, e então ele se arrepende, se arrepende dos seus pecados, aceitando Jesus Cristo como Salvador da sua alma, esta pessoa há de ser salva pelo sofrimento, porque se arrependeu. Mas se alguém está vivendo, eu sofro tanto na vida, já há 40 anos eu venho sofrendo tanto, há 30 anos eu sofro com a família, eu sofro com os filhos, eu sofro, ninguém me vê, ninguém me observa, e eu venho sofrendo tanto nesta vida, e por causa de tanto sofrimento, eu vou ser salvo pelo sofrimento. Ninguém vai ser salvo. Pode sofrer 100 anos, se não se arrepender dos seus pecados, não vai ser salvo. É o que Jesus escreveu aqui em Lucas capítulo 13, versículos de 1 a 5. Ele falou aqui sobre Pilatos, que matou aqui alguns galileus, e o sangue desses galileus foram misturado com os sacrifícios que Pilatos oferecia aos seus deuses estranhos, e as pessoas falavam do sofrimento daquelas pessoas que morreram, e Jesus Cristo então disse assim, essas pessoas, esses galileus, cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Ele diz assim, não. Antes, se vos não arrependeres todos de igual modo, perecereis. Depois ele falou da torre de Siloé, 18, a torre de Siloé caiu sobre 18 homens. E ele diz assim, aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitaram em Jerusalém? Jesus disse, não. Antes, se não vos arrependeres todos de igual modo, perecereis. Então, a pessoa sofre, mas é preciso se arrepender dos seus pecados.
Não adianta, o seu sofrimento não vai te salvar se você não se arrepender. As suas boas obras, você conhece Jesus, ouviu falar de Jesus, as suas boas obras não vai te salvar se você não receber Jesus como seu Salvador. Então, essa é a nossa aula, é o nosso esclarecimento também sobre salvação, salvação pelas obras, salvação pela fé e salvação pelo sofrimento. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e até a próxima oportunidade.